aí, família Palmeiras? Como é que vocês estão? Beleza? Palmeiras Cast de volta na TV Palmeiras, Rudy Landucci. E aí, meu lindo? Sempre um prazer ter você aqui. É mesmo? Eu E tô aí? de viking hoje, você viu meu cabelo? Pois é, Ó, tô que vendo. coisa, hein? Um Eu não vou viking falar- velho eu já, não né? vou Cabelo falar de branco. cabelo, né, cara? Mano, eu resolvi deixar o cabelo crescer agora que ele tá ficando branco. Uma burrada isso, né? Agora que eu não deveria deixar crescer. Mas é enfim, nada, pô. o podcast não é sobre a minha pessoa, né? Cabelo grisalho hoje em dia tá no hype. Obrigado. Aí. Tá no hype. O tá que no você hype. tem pouco é grisalho. Da hora. Não, o que Mano, eu tenho pouco é cabelo. Isso aqui é muitas. Eu passei muito nervoso já com o Verdão, tá ligado? Aí Aham. vai ficando branco Vai mais ficando cedo. branco. Normal. Ah, normal. mas acontece Normal com de todo ficar mundo. Mano, eu fico tenso em qualquer jogo, então faz parte. Sim, mas hoje É em isso. dia, garanto pra ti que tá bem Não, mais assim. eu fico quando tá 5x0 o Palmeiras, eu tô tenso ainda. Eu sou assim, tá ligado? Não pode tomar um gol. Eu sou tenso. E, Rudy, acho que depois de tantos convidados que a gente recebeu aqui, esse é o primeiro da ala jornalística, hein? É o primeiro da. É mesmo? É mesmo, cara. Deixa eu ver. Que a gente recebeu Ah. o Gustavo, ex-BBB, atletas, o É, Márcio Donato, verdade. comediante. Verdade. E agora a gente vai Bem trazer lembrado. um cara que é Cara de muito uma legal. área que envolve o esporte, mas do outro lado, né? Nós estamos no interno, ele tá no externo. Não, e o cara que faz um trabalho imparcial, a gente vê, né? É legal de ver, né? Você admira, porque eu não conseguiria. De vez em quando a filha puxa a orelha dele lá. É, né? mas pra você ver como ele é imparcial, né? Quem que é, Luizão? Quem que é? Bruno Vicari! Aê! Grande Bruno Vicari. Muito obrigado por topar vir aqui. E agradecer também, né, a Disney por liberar você pra vir aqui no Palmeiras Cast. Obrigado, Luizão. Obrigado, Rudy. Obrigado a todos aí pelo convite. Espero que vocês curtam aí a nossa conversa, claro, mas obrigado pelo convite. É muito legal sempre receber aí esse carinho também de vocês, falar um pouco do meu trabalho e estar aqui também com grandes amigos. É engraçado quando você fala obrigado a Disney por ter liberado. Eu imagino ele falando com o Mickey. E aí, posso ir lá, tá ligado? Manda um e-mail lá, Mickey. Só não vai fazer a Oi, voz. vai lá! Liberado. Desculpa, velho. Não, mas é isso mesmo. É, E- mas agradecer, né? A autorização é sempre Claro, bom. claro. Aham. E até também já convidar todo mundo a acompanhar Sim, a bem Libertadores, claro. A gente mostrou os títulos do Palmeiras, os dois últimos, né? Da Libertadores, e vem mais uma jornada por aí, então, que vocês vão acompanhar na ESPN, no Star Plus, que é o nosso aplicativo também, a nossa plataforma. Então podem acompanhar tudo por lá. Muito bom. E pra Jogo, gente- pós-jogo, etc. né? É, sempre Tudo. uma Sim, cobertura excepcional. Sport Center, especialmente, que eu apresento exato. todos os dias também, né? Olha aí. Às 11 horas da manhã, tá vendo? Então... Você acorda e que depois horas dos pra jogos. chegar lá às 11? Pra apresentar às 11? Eu chego lá às 8 da manhã. É. É o horário que eu chego pra... Mas assim, na verdade, no dia anterior a gente já tá... Já trabalha, já. já tá preparando, assim, né? Quando acaba um programa, quando acaba o nosso programa acaba uma. Quando acaba o programa, já tem uma reunião pra gente avaliar o que aconteceu, né, nesse programa que passou Pro e já próximo. começar a preparar planejar o o próximo, né? Imaginar o que vai ter pela frente. Claro que muita coisa muda ao longo do dia e de acordo com os jogos, que normalmente vão acontecer à noite, né? Acontecem à noite. Mas normalmente, quando acaba um programa, a gente já tá pensando no próximo. Mas às 8 da manhã eu já tô por lá. Porque os caras acham que o cara chega tipo Isso que eu ia 10 para as falar. 11, tá ligado? O cara chega com um cafezinho assim. Põe o microfone Já aí, vamos chega embora. pronto, né? Qual que é a informação de hoje mesmo? Que chega passando por Até porque, assim, tem muito jogo, tem muita coisa que acontece, e por mais que a gente no dia anterior acompanhe, você não consegue ver tudo, né? difícil. Ou você assiste aos jogos, mas eu não consigo depois sempre acompanhar as entrevistas depois dos jogos. Sim, sim. Então é sim. importante a gente chegar cedo, eu chegar cedo, né? Eu gosto sempre de estar envolvido na produção do programa, para me preparar, e eu gosto de ter o programa na mão, sabe? Você entrar no ar e não ser surpreendido. E outra, você fala de vários esportes, não é só futebol, né? Agora, qual esporte, Brunão, que tu falou, cara, preciso me inteirar um pouco mais? Quando tu entrou nesse programa, que você falou, de repente isso eu não sei tanto. Não sei, porque tem um trabalho muito legal da ESPN com a NFL, Sim. sou apaixonado por NFL. Não sei, basquete, não sei. Teve algum que você falou, vou começar a assistir um pouquinho mais? A gente sempre tem que estar ligado nesses esportes, né, nas ligas americanas, porque a gente no Sport Center, claro que no nosso programa a gente não aprofunda tanto como no ESPN League, por exemplo, Sim, que é o claro, programa claro, específico, né, específico, desses esportes, mas a gente tem que saber o que está acontecendo. E eventualmente quando existe
assiste ou o Super Bowl, ou algo, ou finais, ou playoffs da NBA, ou agora como o LeBron, quando bateu o recorde de pontos, aí a gente entra com esse assunto também no programa. Senão é uma parte mais, assim, informal que aconteceu também, né? A rodada que teve, ou da NBA, ou no final de semana com a NFL. Mas a gente sempre tem que estar ligado nesses esportes. E tirando as ligas americanas, a gente faz uma transmissão muito grande do tênis também. Também. Ao longo da temporada, a ESPN transmite quase todos os grandes eventos, né? O circuito. Então, tênis também é um esporte que a gente sempre tem que acompanhar. E que eu gosto também. Ele falou que ele gosta, eu me recordo que eu vi um jogo uma vez, que acho que o Nadal, não lembro quem era o adversário. Fala o Federer. Eu saí de casa 11 da manhã. Tava rolando o jogo. Você eu voltou. voltei 7 da noite. Reprise do Tava jogo. rolando o jogo ainda. E os caras correndo ainda, né? Não, e os caras correndo e o narrador narrando também, o comentarista também, né? Tem isso ainda, né? E o pessoal que, às vezes, é até engraçado, porque às vezes os jogos são tão longos, e às vezes, de acordo com a escala, tem uma troca com quem tá narrando, assim, já aconteceu, né? No meio troca ali. Às vezes um narrador começa a partida, só que às vezes a partida demora 4, 5 horas, e às vezes esse narrador vai fazer um outro jogo à noite, né? E às vezes tem uma troca de turno, assim. Imagina o Rony. Você acha que é outro jogo já. Não, imagina o Rony jogando tênis, cara, com esse vigor dele. Hein? Cada ponta ele dá uma cambalhota. Ia deixar o Nadal louco, né? Porque, cara, ia pra um lado, pro outro, e assim, não ia parar, né? Paquetada de bicicleta. Exatamente. Não tem quadra de tênis aqui? Podia ter pra testar o Rony nessa, hein? Fica uma ideia aí, ó. Capaz de ele se dedicar e virar o melhor nisso também. Pensou? Do jeito que acho que pra ele é aquela coisa do que do nada é impossível, né? Vocês acho que estão muito próximos aqui com os jogadores do Palmeiras, eu conheço muitos jogadores também de outros times, né? E cada cara tem uma história, assim, né, que é impressionante. Eu acho que o Rony, ele é um exemplo, assim, por muito disso, né? Acho que nada é impossível pra esse cara. Não, ele fez o pessoal aceitar o mocassim dele, o resto é fácil. Né? Ele falou que os pedidos estão aí, ó, em alta. É mesmo? Ele levantou a fábrica de mocassim, cara. Olha aí. Tá vendo? O que é fazer gol em Libertadores, né? Isso é Tudo nada. aquilo. Não é? Lançar a bola pro Breno Lopes na área. Então, acham que o mais difícil da vida dele foi o jogo contra o River aqui no Allianz? Foi nada. Aquilo ali foi suave pra ele. Foi a aceitação do mocassim. Com certeza. Mas, ô Bruno, vamos falar um pouquinho da sua infância, né? Eu queria saber de onde vem, né, o Palmeiras na sua família, de onde que passou, né? O pai dele tá aqui, gana hein? pelo Meu pai tá Palmeiras, ali. esse Como é que chama seu desejo, pai? de Valeriano. onde foi passada Valeriano. essa influência. Olha, esse aí é o Palmeirense, só o olho dele ali, ó. Já tá brilhando. Sua filha tem. Palestrino. A minha avó fala palmeirista. Os mais antigos dizem isso. Eu acho que é bem por aí, é bem essa coisa do que é a família mesmo, né? Então eu até brinco assim, né, e comento que na minha família todo mundo é palmeirense. A família do meu pai é do interior de São Paulo, Bariri, do lado de Jaú, imigrantes italianos também. E o meu avô tinha 14 irmãos, pai. 14 irmãos, então você imagina. Isso assim, ele tinha 14 irmãos, então eu não posso imaginar quantos tios e primos o meu pai tinha, né, na época, e é incontável, e todos eram palmeirenses, né? E aí depois meu pai veio para São Paulo, e aqui meu pai casou com a minha mãe, Sueli, que é de uma família igual também, né, italiana, são todos palmeirenses. E aí eu cresci assim, e aí hoje eu casei com uma mulher que é de uma família assim também, né, de descendentes de italianos, então todos os primos e tios e toda a família é palmeirense. Então, as minhas 2 filhas hoje são também, por influência da mãe, dos avós. Então, todo mundo eu brinco que todo mundo é palmeirense e eu sou o único jornalista na família. Caraca, mano, o pai dele... Seu pai tem 14 irmãos ou... Não. 14 tios? Meu pai tem 14 tios. Não é uma família, é um elenco, né, mano? Dá pra ficar 3 no banco ainda, velho. Dá pra ficar 3 no banco. E quantos primos? Da parte dos pais. Da parte dos pais. Minha mãe são 10 filhos também. Da parte da mãe são 10 filhos. Então são 14 tios da parte dos pais e 10 da parte da mãe. Então, Até vinha a família Vicária, o Palmeiras era a 10ª torcida do Brasil. Aí quando começou a família Vicária é a 3ª. A contribuição é grande ali. Caramba. É. Muita gente. Muito legal. Aí você vai pensando
na sequência, que são 24 pessoas, se eu não fiz a conta errada. Não, é isso aí só, né? de tio. Então, e aí você traz... Só de tio-avô que eu vai tenho. Aí agora pensando. primos... Não, aí já vai ramificando, né? Não, aí não dá pra contar. Rapaz. E até uma coisa engraçada, assim, que quando eu era pequeno, da idade da minha filha, hoje de 10 anos, quando eu comecei a descobrir essa coisa assim, né, de amigo, pra quem que você torce, pra quem que seu tio torce, e as pessoas falavam, não, porque eu sou palmeirense, eu sou São Paulino. Bom, quando a gente era mais jovem, né, o Rudy, pequeno, eu lembro que eram pouquíssimos palmeirenses na sala. Era, né? Na minha época era muito pouco. Cara, Era eu muito acho assim, que São não Paulino é, e tal, Mas aí era muito essa coisa assim, não, porque eu sou São Paulino, outro é corintiano, da família, sabe? Meu irmão, e eu não me... entendi. eu não entendi aquilo, porque na minha família, eu pensava que era uma coisa assim, não, se você é dessa família, sua família só vai torcer pra um time. Pra mim era até estranho pensar que dentro da família Podia torcer pra outro. pessoas torciam pra outros times. Cara, no meu caso, só porque ele comentou, eu estudei na Vila Madalena, aqui no Colégio Santa Clara. Sempre foi palmeirense e São Paulino, tinha pouco corintiano, por incrível que pareça, cara. Lembro de a gente fez, quando o Palmeiras jogou o Mundial contra o Manchester, a galera da minha classe foi assistir o jogo, era de manhã. Faltou metade da classe, porque é metade palmeirense. Caraca. E isso aí depois aquela tristeza. Mas essa aí já era uma fase boa também, né? Porque era já final dos anos 90, aí já tinha mais. Mas se você pegar antes... 10 anos de idade eu não lembro muito Então. bem. Talvez você tenha razão. Eu lembro e não tinha. Por isso que eu lembro. Eu lembro porque não tinha ali na sala. brigando lá, né? Vai ganhar esse título ainda. Tipo isso, assim. Mas praticamente não existia, né? Hoje eu vejo na escola das minhas filhas, cara, é muito palmeirense, né, Olha Estela? o sorriso dela. Não tem muito palmeirense? Tem, então. E a sua filha que foi outro dia no Allianz lá fazer a escalação junto com você, né? Ela foi lá, as duas, né? Ela e a Vitória. E o pessoal, o Xene convidou, né? O pessoal aqui da comunicação, sim, todos legal convidaram a gente para naquele evento antes do jogo de fazer a escalação. E elas... A Estela sempre queria ir um dia ali no campo, né, tal, e é difícil, né? Não tinha oportunidade, e dessa vez ela foi o maior barato, assim, porque... Até porque os jogadores já conhecem elas, assim, né? Porque viralizou o vídeo delas, tal. Então, os caras, quando viam elas... Já sabiam quem era, e acho que pra elas isso é um barato também, né? E marca, né? Querendo ou não, né? A Simone, minha esposa, fala assim, poxa, quando eu era jovem, né? Ela vinha, assim, no CTV Treino, naquela época era até aberto, né? Então ela vinha e falava, mas era tão distante, né? Era tão difícil se encontrar com os caras. Hoje muitos que trabalham comigo até, né? O Zinho, o Djalminha, o Alex. Mas era uma coisa muito distante, né? E hoje para elas, acho que também, claro, por causa da minha profissão, é mais fácil elas terem esse contato, como hoje ela tá aqui, né? Dentro do CT e consegue ter acesso a eles, como ela viu os jogadores no Bola de Prata recentemente, que eu apresentei, e vários do Palmeiras foram premiados ali, né? Então, para elas é um contato próximo, assim, né? Que acho que todo torcedor gostaria de ter, né? E elas têm esse privilégio. Você lembra dos primeiros jogos que você chegou a ver quando pequeno, né? Dentro do estádio? Eu sempre morei, a gente sempre morou, né, pai, aqui perto, no bairro, né? A gente morava ali do lado da PUC, na Monte Alegre. E a gente normalmente sábado à tarde, domingo à tarde ia, né, pai? E eu não lembro, assim, de jogos. Eu lembro que a gente foi em eu nem sei se você lembra desse, pai, que era um amistoso, assim, com um time, acho que era do Emirados Árabes. Foi tipo 8-0. Caraca. Você lembra disso? Aí depois uns outros jogos, assim, a gente ia muito no Pacaembu também, né? Tinha muitos jogos lá e era muito perto. Era no meio, era exatamente no meio, entre Pacaembu e... Dá pra ir a pé pros dois. Dá pra ir a pé pros dois. A distância ali era a mesma. Hoje eu moro na Caraibas, eu moro perto do Allianz mesmo, né? A 300 metros. Então a gente ia muito assim, mas eu não lembro exatamente assim de um jogo específico, assim, de quando eu era pequeno, né? Porque meu pai me levava sempre, mas eu era pequeno, então eu não... Né? Eu lembro da primeira vez que eu consegui ver um gol, porque quando eu era pequeno tudo chama atenção no estádio, né? No antigo Parque Antártica, então, se você sentava ali na numerada coberta, tinha um monte de pomba, ninho de pomba em cima. Você lembra? Tinha mesmo. Então, hoje não tem mais isso no área, mas tinha um monte de pomba, assim, você tinha que ficar olhando pra cima e tomar cuidado onde você sentava. E tudo chamava a minha atenção, ou porque passava o cara vendendo sorvete, ou porque você tava olhando pra piscina, dava pra ver a piscina, o pessoal pulando ali na... Olhando os caras do prédio da frente vendo o jogo. Exato. Você falava, olha, os caras estão vendo que privilégio morar ali, né, cara?
Mas aí depois, quando eu cresci, né, fiquei adolescente, aí eu passei aí nos jogos também com os meus amigos do prédio. Porque era muito perto também, então quando eu tinha aí 14, 15, 16 anos, que aí foi essa fase aí até de mais títulos, né, e vitórias, principalmente dessa parte segunda metade da década de 90, aqueles jogos todos de Libertadores e Copa do Brasil e vários, aí era comum, era fácil para mim voltar também, porque era perto de casa, o valor do ingresso era mais barato, era tudo mais simples assim, né? Até para você comprar o ingresso, não tinha essa coisa de sócio torcedor, né? Acho que se tivesse na época eu seria, porque eu também tava todo jogo também. Então hoje tem essa facilidade também, né, de você já ter o seu direito na fila e tal. A gente precisava ficar na fila mesmo do ingresso. Às vezes, quando dava esses jogos grandes, você lembra, Rudy? Dava duas voltas, assim, e até o shopping ali, o West Plaza, o Bourbon nem existia. Não, era outro shopping, é Matarazzo, né? Shopping Matarazzo, então. Então, são algumas vivências, assim. Mas você virou jornalista. Você é jornalista esportivo, posso falar assim? Sim. Claro, você é jornalista e tal, mas Sim. Você trabalha com esporte. Isso veio do Palmeiras ou você sempre quis trabalhar com jornalismo? Ou foi, você acha eu acho que não veio do Palmeiras. Veio de eu gostar de esporte e gostar de futebol. Meu pai sempre gostou também. Então, meu pai comprava jornal pra mim, pra eu ler, assim, né, quando eu era pequeno. E a gente ouvia muito rádio também. Então, eu acho que veio muito daí, né? Não é, por causa do Palmeiras, não é por causa do futebol. Acho que é por causa do futebol, mas mais geral, assim, do que é o esporte mesmo. Eu sempre gostei muito dos Jogos Olímpicos também, então acho que é por aí. E rádio, ele trabalhou na Jovem Pan, né? Até que eu brinco, eu falo assim, quando eu era mais novo, eu ouvi cara lá no plantão esportivo. O pessoal vai achar que a idade tá mais idade, eu acho. Mas é engraçado que até hoje, já faz 9, eu saí da Jovem Pan em 2014. E até hoje muita gente fala, eu lembro de você na Jovem Pan, tal, eu reconheci você pela voz. Sim. E eu acho isso muito legal, porque eu vou completar 20 anos agora já. Olha, pai, 20 anos de... Porque eu entrei na Jovem Pan em 2003. Estágio. Estágio. E aí agora, em abril de 2003, então eu tô completando agora 20 anos de profissão. E aí eu fiquei na Jovem Pan de 2003 até 2014. Trabalhando no rádio, e, cara, rádio é a melhor escola possível que pode ter para um jornalista, não tenho dúvida. Eu acho que hoje, até por causa das redes sociais, do próprio YouTube, eu acho que até de certa forma está substituindo um pouco o rádio. E aí um pouco eu acho porque você tem que ser muito criativo também ali, né, no YouTube e né, você conseguir, ou em redes sociais. Mas o rádio ainda é assim insubstituível pelo fato de você estar sempre ao vivo, né? Principalmente no futebol. Né? Então isso aguça muito assim, a sua parte de ter que raciocinar rápido, de ter que se expressar. E imagina que no rádio você tem que segurar a sua audiência só com o que você está falando. Né, Rudy? Quando você está fazendo ali o seu stand-up, por exemplo, também, né? Você tem que pensar exatamente em como prender a atenção da plateia. Eu preciso pensar em como encher o teatro, que tá difícil. Então. Fico pensando o tempo inteiro, vai chegar mais gente aqui? Não vai ser só isso hoje. Então, e se enche, fazer com que os caras prestem atenção em você durante eu não sei quanto tempo dura o show, 1 hora? 1h10. 1h10, então. Cara, tem que ser muito bom. Imagina pra você chegar ali e ficar 1h10 falando e as pessoas... prestando atenção em você e ainda dando risada, né? Minha escola é o rádio, mano. Rádio é isso aí. Agora eu voltei pro rádio, pra Transamérica, mas sempre foi o rádio. Então. O rádio sempre me deu esse clique, mas... É que hoje o rádio tem imagem, né? O rádio mudou, exato. Mas assim, a galera que tá no carro não tá vendo. O cara que tá no aplicativo e tal, o cara vai no imaginário da imitação, do que você tá falando. O segredo do rádio é você contar a história bem contada, então. tá ligado? Isso é muito difícil. E você pegou isso, e aí na televisão, às vezes, eu não sei, eu não tô falando o que é, mas às vezes é um pouco mais engessado em alguns momentos, porque é um jornal, tal, mas mesmo assim, ela depende às vezes do seu improviso, algo acontece, né? Não, exato. A TV, ela tem outros elementos para segurar a atenção de quem tá assistindo. Então pode ser até do GC, o que tá escrito ali, né? Quantas vezes você vê, nossa, o que tá escrito aí e tal, e você para pra prestar atenção. Ou o que viraliza no print, né? O GC, então. Mas pode ter a iluminação, pode ter o estúdio, né? São vários elementos. Sim. No rádio é só o quanto você consegue improvisar. E sem dúvida, os melhores profissionais que ainda hoje estão na TV...
eles são formados no rádio. Porque eles pegaram essa bagagem de ter que improvisar e de ter que se comunicar mesmo, de ser um comunicador mesmo, né? Então, e hoje num telejornal mesmo, sem dúvida, na TV muitas vezes é algo mais programado, mas quando você precisa do improviso, aí tá a diferença de quem tem uma formação assim no rádio e no esporte, né? O esporte também dá muito isso, porque imagina você ali tá atrás do gol, né, no rádio, tendo que descrever uma jogada, falar de um lance, ou ter uma percepção do que aconteceu, né? Você precisa estar muito atento e ser bom na conversa ali. E eu, assim, consegui trabalhar com grandes caras, né? Imagino, né, cara? Tá Porque louco. quando eu entrei, eu trabalhava com o Milton Neves, Vanderlei Nogueira, Luiz Carlos Quartarolo. Cara, são os mestres todos aí, né? O Flávio Prado, o Karsug. E, cara... Grande, precisa trazer o Karsug. Claramente a nota do Vicário é nota 9,999. Eu não dou 10 pra imitação, fica melhor. Eu bem fiz isso. uma vez o Karsug cantar um funk. Olha isso. Sério, Rudi? Ele declamou um funk. Era um negócio que eu fazia. Cara, eu amo o Karsug. Beijo, Karsug. É. Ele e a Cláudia, a filha dele. A Cláudia, filha dele, né? E ele falou assim, uma letra clamorosa, mas não tô muito vontade de ler isso. Apanhado do Karsug. Era um bumbum tantã, ele vai com o bumbum tantã. Mas olha a escola, né? Tá louco. Não, e o Milton Neves, por exemplo, fazia a produção do programa dele de manhã. Que hoje, aliás, o Guilherme Simati, né, que trabalha aqui com vocês, ele faz isso na Rádio Bandeirantes. E, cara, o Milton, eu sentava lá pra produzir o programa pra ele abriu o programa, cara, ficava 1 hora falando, 1h30, cara, sem parar. É demais. E, assim, te segurava. Sem roteiro, né? Não, que roteiro. A abertura do programa dele é isso, é 1 hora, mas não é 1 hora, 1h30 falando nada com nada. Não, é te segurando. Tanto que eu sentava lá e ficava assim, ó, olhando, e quem tá em casa, cara, ligava o rádio, né? Liga o rádio e fica ouvindo Ele é sem demais, parar, não né? consegue parar de ouvir. Eu sou o Pelé do rádio, viu? Eu sou E é mesmo. maravilhoso, lindo demais. Como os outros que a gente citou aqui, né, cara? Sim, A Meta ali com o Vanderlei, o Quartarolo, nossa, essa dupla, o próprio Silvério, né? E quando eu entrei, o Silvério já tinha saído e tinha ido pra Bandeirantes, mas depois eu trabalhei com grandes narradores ali, né? Com o Nilson César, com o Rogério Assis, O canhão, o grande com canhão. o Vander, exato. O Canhão, cara, só a melhor escola que eu pude ter. Aliás, o canhão pode vir aqui um dia, hein? Não por nada, não. Podemos fazer um convite E, pra cara, ele. é fera, ele tem muita história, É. legal. E aí depois quando eu fui trabalhar, aí eu na Jovem Pan eu fui pro SBT. E aí lá eu também, trabalhei com muita gente grande, assim, importante. Com o próprio Josival Peixoto, que é um dos maiores narradores da história do rádio do Brasil e que lá apresentava o SBT Brasil, né? jornal. O próprio Carlos Nascimento, o Roberto Cabrini. Então, cara, assim, do jornalismo eu trabalhei com muita gente boa lá. E a própria linha de show, né, do SBT, dos programas de auditório, o Ratinho, o Celso Portiolli, são grandes caras de comunicação e todos que começaram no rádio também, né? Você Então, pegou essa foi a minha muito escola. bom, né, cara? um pouco da transição ali do advento da internet popularizar no país, né? Ali no Sim. meados de 2000 Sim, pra sim. frente, né? Que foi quando rolava aquele papo do o rádio agora morreu. O rádio vai morrer porque a internet tá aí. A gente escuta isso faz tempo e o rádio continua aí. O rádio vai se adaptando, vai indo. É isso. Mas por ter esse advento internet, né? Os vídeos Ó, começarem isso, a só ser uma produzidos. coisa, Você isso sofreu? aqui é um programa de rádio. Sim. Adaptado. É uma Um entrevista... podcast é um programa de rádio. Pegada rádio. Ah, podcast, tá. O que é um podcast? É um programa de rádio. Sim. Tá. Com imagem. É isso, só que tem a câmera que tá filmando a gente, mas é um programa de rádio, era uma entrevista que eu tava acostumado a fazer na rádio. Não, muita gente põe o vídeo, não tava, ficou ouvindo a gente, Sim. né, fazendo outra Exato, coisa. exato, muito, né? E pra mim não foi um problema, pelo contrário, isso me ajudou muito na minha, transição do rádio pra TV. Porque quem começou a ter essa visão na época foi o Seu Tuta, que é um dos grandes caras da comunicação aqui no Brasil, né? Desde a época da TV Record. E ele é o dono da Jovem Pan. E na época, nisso aí de 2000, 2005, 2007, ele começou a lançar essa história do rádio com imagem. E ele criou lá atrás a Jovem Pan Online, que era fazer o telejornal, ou o jornal da Jovem Pan, Jornal da Manhã e tal, mas tendo algumas imagens, né? E quem ele chamou para conduzir um pouco essa história do rádio com imagem foi o Newton Travesso,
também é um dos maiores diretores da história da televisão brasileira, né? São os caras que você pega, que é o Seu Tuta, o Newton Travesso e o Boni. E o Newton começou a me ajudar um pouco, assim, nesse começo ali, de trabalhar com câmera e tal. Então, eu tive essa escola também. Então, quando eu fui pra televisão, não foi não era um ambiente tão diferente, assim, pra mim. Claro que eu precisei me adaptar com algumas coisas, mas, assim, não era estranho pra mim ter uma câmera na minha frente, porque eu tive esse aprendizado ali, assim, também. Caramba, direção... Newton Travesso, porra. Eu tava muita coisa, que ele né, tinha trabalhado só com o pessoal da Jovem Pan ali, já era um cara gigante. O Bruno é novo, não, né, esses mano? caras são... E é isso, é muita gente... Eu tive o privilégio de trabalhar assim com muita gente, de aprender com muita gente grande. Como depois, quando eu fui pra ESPN, eu continuei trabalhando com os caras aí que eu também assistia quando eu era pequeno. Então, quando eu cheguei lá, tava o Trajano, tava o Juca Kfouri... e tantos outros que eu também só via pela televisão e que eu aí passei a trabalhar junto, né? E que hoje ainda eu trabalho. Caramba. Ô Bruno, mas e essa questão, por exemplo, do Palmeiras, né? Você sempre foi um grande torcedor, acompanhou muitos jogos e tal. Como é que foi pra ti a transição de entender essa coisa do lado torcedor, né? Tipo, a partir de agora, fui pra faculdade, meu lado torcedor tem que ficar aqui... E eu tenho que começar a trabalhar. Fala que eu quero aprender. Uma outra visão. Eu preciso aprender. Como ele divide. Colocar pra fora a visão profissional. Mas isso aí é muito... Acho que é isso. O Rudy fala assim, cara, eu quero aprender. Então acho que você tá no lugar certo, cara. Porque, né? Porque ele tá na... Clubista. Fica aí, Rudy. Não é nesse sentido. Você tem razão. Eu escancarei, mano. Chegou uma hora que eu falei, tô nem aí, cara. Eu amo isso aqui, mano. Quem quiser... Mas segue. assim, eu fico tão envolvido quando eu tô no trabalho que eu não tô... Cara, sinceramente, eu não tô preocupado com o que tá acontecendo, quem tá ganhando, quem tá perdendo. Eu tô sempre preocupado em fazer o meu melhor. Às vezes tem jogo, assim, que eu vejo que o pessoal, assim, às vezes não gosta... Eu gosto sempre de trabalhar nos grandes jogos. Sempre, independentemente de quem tá jogando. Cara, a minha profissão é essa. Pra mim, o que é legal pra mim é estar na decisão, é estar vendo o negócio acontecer. Independentemente de quem tá jogando. E quando você tá ali, eu tô muito envolvido com isso. Então, pra mim, não é um problema. Essa, de fato, não é uma dificuldade. Não é mesmo, assim. Eu tô sempre muito à vontade trabalhando e já trabalhei em grandes jogos, em grandes decisões que o Palmeiras ganhou, trabalhei em decisões que o Palmeiras perdeu, trabalhei em decisões que o Corinthians ganhou, que o São Paulo ganhou, que o Flamengo ganhou e pra mim eu trabalho sempre assim do mesmo jeito. Mas quando o Palmeiras ganhou? Tudo bem, você vai bem, tá? Mas quando o Palmeiras ganhou, não dá um pluzinho a mais, assim, você tem um improviso, você dá um boost. Lembra do NBA Jam que tinha, que você jogava a bola? Sei. Aí uma hora começava a pegar fogo, você jogava do meio da quadra e ela entrava na cesta. Não dá um pluzinho mais, assim, de você tá com uma energia um pouquinho mais... Um pouquinho só, mas assim... Eu não sei, Rudy. Eu não sei, talvez assim, quem me assiste talvez possa responder melhor do que eu. Mas quem assiste acho que não percebe, cara. É uma coisa, mano, da alma, eu acho. Assim, já aconteceu, isso é uma coisa legal, assim, que já aconteceu de palmeirense falar assim, cara, aquele dia você falou um negócio que eu me identifiquei. Isso já aconteceu. Mas também é verdade que já aconteceu de, cara, São Paulino vir me elogiar, pô, você escreveu um negócio tão legal do São Paulo, você já falou um negócio tão bacana, então não sei assim se dá esse plus. Quando eu volto pra casa e encontro com elas, aí acho que é mais legal, porque eu penso, pô, pelo menos em casa tá todo mundo feliz, né? Mas eu acho que ali, cara, pra mim é igual, assim, sinceramente, acho que pra mim é igual. Mas eu falo isso porque assim, eu escrevo muitas coisas eu escrevo tudo que eu faço, eu edito tudo que eu faço. Se tiver uma merda, a culpa é só minha. Então assim, eu escrevo, sempre foi assim, mano. Eu sempre escrevi brincando tudo, tanto que a maior imitação da minha carreira que me dá mais, até hoje, repercussão é o Neto, que jogou no Palmeiras, mas... Cara, é um cara sensacional. Sensacional, meu amigo. E muita gente no jogo, o Palmeiras me encontra, fala, imita o Neto. Aí os caras entendem que é o meu trabalho e se divertem. Mas assim, eu não vou mentir.
Quando o Palmeiras ganha, a piada em prol quando o Palmeiras ganhou, ela vem de uma alma, mano. Parece que eu recebi, velho, o Chico Anísio pra me ajudar a escrever, tá ligado? Porque eu fico muito mais animado. Sim. Quando perde, eu tenho que zoar também, eu escrevo, até vai bem. Só que não é a mesma coisa assim, tá ligado? Por isso que eu te perguntei isso. Entendi. Da minha parte. Uhum. É que o humor é diferente do que vocês fazem. Ali a gente meio que beleza, tal. A gente fica flutuando. Talvez você precise de alguma inspiração, assim, você precisa talvez estar bem, assim, pra conseguir criar alguma coisa. Não sei se o meu, talvez, às vezes seja uma coisa mais do jornalismo, mais instantânea, assim, né? Não sei. Mas eu já, nessas de querer e gostar de trabalhar, assim, em grandes jogos... Por exemplo, tem uma história que é muito engraçada, assim, curiosa, as duas, né, finais de Libertadores, mas essa a do contra o Santos, a gente ainda estava trabalhando de home office. E eu ia apresentar o programa, logo o Sport Center começava logo depois do jogo, e a ESPN estava fazendo uma super cobertura, né, da decisão, e a gente ia começar logo depois. E eu estava de home office, então eu apresentava o programa de casa. Então, quando a gente combinou assim, né, quando tiver faltando uns 20 minutos mais ou menos para acabar o jogo, já liga todo o equipamento pra gente testar tal e fica pronto ali, porque acabou o jogo tal, entrega da taça. Não, acabou o jogo, vai encerrar a transmissão, já vai jogar para você. E aí entrega da taça, as entrevistas, vai ser tudo você ali, né, mediando, conduzindo e, né, passando pro repórter, pra comentarista e tal. Aí beleza, 20 minutos antes eu lá em casa, né, liguei tudo, a Estela tava em casa e a Simone também, a Vitória não tava. E aí aquela, né, do jogo 0x0, e quem tava comigo, assim, aqui, né, eu tava ouvindo, e quem tava me coordenando, estava na ESPN. Porque lá ele recebia todas as imagens, e era o editor do programa, o Dottoli, e ele recebia todas as imagens e ia me coordenar durante o programa. E aí essa do jogo 0x0, e aí daqui a pouco eu só ouço ele falando assim, tipo, ele batendo na mesa assim... Caramba, gol do Palmeiras. E não tinha saído ainda na sua casa. Não tinha saído ainda da minha casa. Mas qual dele? 20 segundos ou não? Não, o Cuca tava se enrolando com o Marcos Rocha ainda. Pô, spoiler de 1 minuto. Não, pra mim o Cuca tava ali, o Cuca e o Marcos Rocha ainda, aquela coisa do Cuca sendo expulso. Aí eu olhava assim, mas o Cuca tá ali, o Marcos Rocha, o que tá acontecendo, né? Ali fortinho, confessão ali. Aí nessa eu me liguei. Não, ele tá... Vendo antes. Ele tá na TV. Tá no tempo real. Tempo real, sinal antes. Cara, não sei da onde, mas vai sair um gol aí, né? Ali não tinha a menor chance de sair um gol. Nossa. Aí nessa foi engraçado, porque aí a Simone tava na sala e ela tava, esse Cuca, não sei o quê, tipo, xingando, brava, né? Aí eu só falei assim, calma, fica tranquila. Ela, o que é que você tá falando? Como fica tranquila? O Cuca tá brigando e tal, olha o que ele tá fazendo. Eu, fica tranquila, confia que vai dar tudo certo e tal. Pai Vicário nasceu aí. Tá vendo? E aí, tipo, logo depois saiu o gol. Assim, alguns segundos depois, né, saiu o gol. Aí elas estavam lá comemorando, mas assim, eu já tava ali pronto e, tipo... Vai entrar. Na verdade ali eu tava assim, pronto pra entrar, mas assim, a gente já tinha, vai pra prorrogação. Porque já tava assim, não, vai ter mais meia hora, mas beleza, já tô aqui, né, todo com o equipamento todo ligado, então eu vou continuar aqui vendo o jogo, né? Mas então, assim, por exemplo, eu já tava muito focado ali no programa, entendeu? Eu não tava preocupado. Então, Não, nunca, velho. Eu te já admiro, fiquei velho. assim, Jesus amado, de onde que ele tirou esse negócio desse gol, gente? Que esse gol não sai? Cadê a imagem? Cadê? Não, e a prova, às vezes a gente pode achar aqui que eu tô exagerando, não. Cara, a Estela não é a Estela. Às vezes a gente fica vendo o jogo assim, elas ficam lá do lado, ela fala, mas pai, você não fala nada, você não esboça nenhuma reação. Ele fica sério? Você não sei o quê. Aí eu falei assim, não, eu tô vendo o jogo, Ela não Estela. pode falar aquilo? Pode. Vem aqui, Estela, fala aqui, vem aqui. Vem aqui enquanto Outro dia ela tio quer trabalhar cobrou, menos. outro dia ela cobrou o Bruno chegando em casa. Foi mesmo. Então não é, Estela, eu não fico sério vendo o jogo. Fica, E eu tomo bronca delas. É a mesma reação o jogo inteiro. Você olha pra ele e tá assim, ó. Gol. Ele não muda a Não reação. muda. E você pega muito no pé do papai, entrega pra gente. Eu pego Porque a mãe é mais descontrolada, né, Estela? É muito. Cuidado, você tem que voltar pra casa, Não, cuidado. mas... Quer que corte essa parte? Não, porque Cuidado. a Simone com elas é mais assim, mas a Simone também às vezes fala assim, não vou nem ver o jogo, tal, vou pra lá. Ela fica, às vezes ela fica nervosa, né, Estela?
E elas que comemoram mais. Mas eu fico muito, assim, assistindo ao jogo mesmo, porque eu tenho que, assim, analisar também, né? Então, nesse sentido, eu consigo ser muito frio, assim, muito... Do mesmo jeito que eu assisto o jogo do Palmeiras, eu assisto outro jogo. É verdade, a Estela tá aqui, uma criança não vai mentir. Né? Até aproveitar que ela tá aqui, ô Rudy, a frieza do Bruno é tanta que no jogo do dia 2 de novembro contra o Fortaleza, ele perdeu a Estela no meio da torcida. Foi quando foi campeão. Exato. Foi. Chegou em casa, ela foi enquadrada pela esposa. Ué, mas cadê a Estela? E adivinha onde a Estela tava? Aonde? Conta pra gente, Estela. Tava lá no meio da torcida. Fala no microfone, Tava Estela. entrando ao vivo no Com o Edu de Menezes. Ele com o Edu de Menezes. Isso aí foi mal barato também, porque a gente... Aquele jogo teve uma história de... Lembra que o jogo ia ser à tarde, virou à noite, sim. né? Era Teve 4h30, alguma coisa assim. Aí depois mudaram passou o pra jogo pra 9h30. noite. Aí elas... A gente ia no jogo, não ia? Isso, aí elas queriam ir no jogo, aí foi essa coisa de ser 9h30 e tal, e assim, dia seguinte, de manhã, elas têm a escola e tal, aí a gente falou assim, não, deixa elas ficarem em casa, né, o pai chato, né, a mãe chata, não vai no jogo não, vai ficar em casa, porque amanhã cedo tem que assistir o jogo e tal. Mas aí a gente mora ali na rua, né, e aí, na verdade, acho que o Inter não ganhou o jogo, né, do América. Então a festa ali começou antes. E aí elas desceram ali pra ver a comemoração da torcida. E aí ela encontrou o Eduardo de Menezes ali na brincadeira. E aí o Edu começou a brincar com ela. E ela falou, me perdi do meu pai. Mas o que importa é que o Palmeiras é campeão, né, Estela? A carinha dela. Como é que foi, Estela? É que a gente tava lá e a gente viu que o Inter perdeu, né? Aí meu pai falou assim, vamos lá embaixo que o Edu tá lá no bar, vamos lá. Porque a gente já tava vendo na TV o Edu fazendo uma festa. Ele é um barato, né? Sim. O Edu de Menezes, tá? Ele é muito figura, né? Ele tem muita história também. Vocês precisam trazê-lo aqui. Ele tem. Ele eu sei que tem. Ele tem. Podemos. Aí a gente desceu e naquela coisa assim da confusão, a Estela, né, de um monte de gente lá, a Estela viu ele lá e foi lá falar com ele. Aí na hora ele já se ligou que era ela, puxou ela e começou a brincar com ela daquilo, e ela mandou aquela, me perdi do meu pai, não sei o que e tal, e foi mó barato, assim, aí viralizou muito, né, assim, dos palmeirenses começaram a repercutir muito, assim, foi legal pra ela. Ganhou um minuto legal. De fama. E receber muito carinho do público, né, acredito que o público gostou muito. Sim. Não, e aí, assim, sabe, Luizão, uma coisa que é muito legal, né, Rudy, é que a gente recebeu, a gente não, né, elas receberam mensagens, assim, de torcedores de todos os times. Falando, pô, que barato, que legal essa história. Depois um vídeo que tem elas lá ali comemorando também a Supercopa. Então eu recebi, assim, muita mensagem de vários torcedores de vários times, assim, que se emocionaram até ou acharam legal, assim, como elas curtem o futebol, né? Até de jogadores daqui do Palmeiras que mandaram, jogadores de outros times que acharam também um barato essa relação das crianças com o esporte, porque isso, no caso foi a imagem delas ali, mas existem outras crianças torcedoras de outros times que se envolvem do mesmo jeito, né? E acho que quando os jogadores veem isso, eles também se tocam neles, assim, de um jeito diferente. Acho que é aquele tipo de imagem que você adoraria estar na imagem. Você olha para aquilo e fala assim, putz, eu queria estar naquilo ali. Ó. Essa comemoração, essa vontade, essa alegria, eu queria. É aquela alegria que muitas vezes a gente depois de adulto, a gente vai perdendo um pouco, né? E as crianças conseguem trazer esse brilho de volta pra gente, né? Da felicidade instantânea. Assim, e eu acho que talvez eu tenha perdido isso por duas coisas. Porque eu fiquei mais velho e por causa da minha profissão, né? Então eu acho que eu perdi um pouco, assim, disso, que elas têm muito, muito vivo, assim, e que é legal. E aproveitar que a Estela tá aqui, queria que você contasse pra gente, Estelinha, como é que foi o dia que vocês foram convidados pra ir lá no estádio, né? Você foi lá falar a escalação, 40 mil pessoas. Então, é que eu não sabia que a gente ia fazer a escalação, né? O meu pai me falou, o Palmeiras chamou a gente pra ir lá, eu pensava que a gente ia ficar na arquibancada ali, né? E não em camarote.
Aí meu pai solta o mar, a gente vai fazer a escalação, você já sabe qual jogador você vai falar. Eu falei, a gente vai entrar em campo, como assim? Aí a gente entrou assim, no dia, né, a gente entrou, tava bem nervosa, aí a gente entrou, comecei a gravar, porque muito legal, né, e você olha assim, você vê muito grande. E também quando você entra no campo, você vê que é muito grande o campo, e quando você vê pela câmera, você fala, nossa, é muito pequeno isso. E aí, quando você chega lá, é muito legal. E também, eu já tinha entrado em campo com o Veiga, né? Que é meu jogador preferido. Olha. E aí, depois, a gente viu eles passando pra ir... Como é que fala? Pra ir pro treinar, aquecimento. né? Pra ir pro aquecimento, E aí, eles passaram, a gente deu oi também. E na volta também. Aí a gente conheceu o Abel, a gente conheceu um monte de jogador depois do jogo. Que a gente foi lá no camarote da Leila, né? Foi isso. E depois a gente conheceu alguns jogadores lá. Foi bem Porque legal. ela tinha conhecido. Ela não esquece de nada. Aquela experiência que marca, né, Rudy? Marca muito. Marca muito. E foi legal, né, Estela? Porque no final do ano passado eu participei ali do Bola de Prata. Como eu já fiz em anos anteriores, eu apresentei o Bola de Prata de 2019, que foi uma festa toda do Flamengo. Porque ali era, né, o Flamengo foi campeão ali em 19, do time lá do Jorge Jesus, e a maioria dos jogadores premiados ali era do Flamengo. Depois eu apresentei o de 2021 com a Mariana Spinelli, e a maioria dos premiados era do Atlético Mineiro, porque o Atlético ganhou bem aquele campeonato. E aí ano passado eu tava lá participando de 2022, e muitos do Palmeiras foram, e aí elas foram comigo. E aí ali ela já conheceu muitos jogadores, né, Estela? Foi. Então ali tava o Zé Rafael, o Marcos Rocha, o Scarpa, né, que ganhou a bola de ouro. Pra falar do Scarpa. Eu conheci o Scarpa uma vez na ESPN, né, que foi a primeira vez que eu vi ele, chorei bastante. E do mesmo jeito no Bola de Prata, né, também chorei bastante. Eu entreguei uma carta pra ele porque ele ia embora, eu falei, eu não posso perder essa oportunidade. Mas, você assiste na ESPN, inclusive, os jogos do Scarpa na Premier League pra matar a saudade dele, do Danilo? Às vezes, né? Porque senão eu lembro que eles já foram do Palmeiras e eu começo a ficar triste. Mas às vezes meu pai tá vendo e eu falo, o Scarpa tá jogando, aí eu começo a ver. Meu avô também às vezes vê. E aí eu fico lá assistindo, mas eu não acompanho tanto. Porque eu não acompanho muito desses jogos, né? Só uso Palmeiras e de outros times. Eu costumo assistir jogos que já foram porque eu gosto de ver. Eu gosto porque eu jogo futebol, então eu gosto de melhorar assistindo os jogos. E vendo do Palmeiras eu gosto bastante. Caramba. Mas aí, nessa daí, ela não tinha conhecido o Veiga ainda. Tá. Aí ela foi conhecer o Veiga, ela entrou em campo ali depois, né, com o Veiga, e dessa última vez que ela foi ali que elas foram convidadas para fazer a escalação. Então aí foi legal porque assim, no dia do Bola de Prata, ela conheceu um monte de gente, falou pra mim, nossa, foi o melhor dia da minha vida. Aí depois ela entrou em campo com o Veiga, nossa, foi o melhor dia da minha vida. E depois ela fez a escalação, nossa, foi o melhor dia da minha vida. Então foi... Você vai participar um pouco mais. Encosta, Lilo, você foi aprovada aqui. É um dia... Quer vir desse lado? Hã? É melhor? Não, deixa ela com nós aqui, cara. Tá, deixa ela com nós aqui. E eu fiquei muito interessado na parte de que ela joga futebol, porque a gente é de uma geração que cresceu com preconceito com mulher jogando, jogava junto com a gente, o pessoal reclamava e tal. Sim. E eu queria saber que legal, né? E o futebol feminino do Palmeiras, campeão da Libertadores, se reforçou mais ainda esse ano. Qual a sua posição? Quem que você quer ser no Palmeiras feminino? Ali, a camisa 10, quer jogar... Como é que chama a menina que veio do Boca agora, que é muito boa, cara? A Yamila. A Yamila, quer ser rápido igual ela? Como é que é? Tem dias que eu jogo pra caramba, que eu faço um monte de gol, que às vezes eu sou atacante, às vezes eu sou goleira, porque eu jogo com as minhas amigas. Você vê que é polivalente, hein? Às vezes é atacante, às vezes é goleira. Aí às vezes tô num time que o pessoal não sabe muito, não gosta muito de ser goleira, e eu falo, então eu vou. Mas aí às vezes quando eu jogo futsal, eu vou em atacante, né? E aí... tem vezes que eu jogo muito bem, tem vezes que eu jogo muito mal, né? Então, é isso. Às vezes eu jogo de goleiro e atacante. E a gente é sócio do clube, né? Então a gente sempre vai ali de manhã, às vezes, assim, no final de semana, né, Estela? Brincar, acho que pra elas, acima de tudo, é assim, uma diversão, né? E ter esse contato é
muito legal com o esporte. E como você falou, Rudy, na nossa época não era tão comum, né? Mas hoje é legal que quando ela tá lá jogando e os meninos chegam pra jogar, ou outras meninas, é uma coisa que é natural. É natural, sabe? Não é assim... Graças a Deus, né? Porque exato. eu de moleque já fui esse babaca. Eu falei... Acho que muitos de nós já fomos. Eu, né? Não, mas eu assumo. Assim, a evolução é você aceitar o erro e mudar, tá ligado? Eu já fui esse idiota. E por que tá fazendo? Pelo contrário, hoje eu assisto, o negócio da Libertadores. E eu fiquei emocionado quando ganhou do Boca. Eu me senti vingado. Porque o Boca Juniors, viu, Estela? Sempre ganhava do Palmeiras. De formas que eu não posso falar aqui, porque é oficial do clube aqui, é a minha opinião só. Mas, de qualquer maneira, o feminino foi lá e vingou na final. Toca aí, é nóis. É campeão. Manda um chupa-boca aí. Chupa a boca! É isso aí. Quer dizer, eu passo meses tentando educar. Eu ia falar isso. Não é? Pra Uma ele 10 chegar anos aqui, tentando educar pro Rudy vir aqui e mandar um destruir em chupa 10 não sei quem. segundos. Tio Rude. Pro tio Rudy Má é isso, influência, né? A má influência. Ô, Estela, papai analisa seus jogos também. Chega em casa, ele comenta das atuações. Às vezes eu falo com ele, né? Porque eu jogo muito na escola. Aí eu jogo muito na escola, daí eu falo pra ele às vezes, né? Mas muitas vezes eu vou aqui no clube, jogo e ele vê, né? Ele joga comigo às vezes também. Isso. Ele é bom? Ele joga bem? Não. Não é verdade isso. Você tá falando só pra tirar um sarro de mim, vai. Não tenha medo não, cara. Ela tem uma brincadeira com a irmã mais velha, então, né? Que ela fala que é uma lenda, que nunca me viram jogando bola, né? Falando assim, porque eu tô velho agora, mas eu jogava. Elas, não, mas eu preciso de foto, queremos ver vídeo e tal. Eu falei assim, eu jogava antes, mas eu não jogo mais, tal, né? Então é uma brincadeira, um bullying que eu sofro lá em casa por causa delas, disso daí, Rodrigo. Mas ela joga também? Ela jogava, não joga mais. Ela era reserva. Ela né? jogava bastante ali na escola também. E aí agora acho que ela parou, né? Tá mais lendo os livros dela, tal, vendo os filmes, séries, mas jogava também. A Estela que tá mais dedicada ao esporte. E eu na escola, porque só tinha futsal pra menino, né? Essa escolinha de futsal pra menino. Aí teve uma vez que eu vi, porque eu tenho uma amiga que joga melhor que eu, então eu entrei na onda dela em 2021, eu acho. E aí eu falei assim, eu vou jogar com você, eu vou me tornar você. Aí eu comecei a treinar e eu falei pro meu pai, eu quero uma chuteira. Aí quando eu consegui minha chuteira, eu falei assim, não, agora eu preciso mudar isso, eu preciso conseguir uma escolinha de futebol pras meninas. Aí eu falei pra essa minha amiga que já jogava muito, e ela falou, ela topou. Aí a gente contou pra todas as meninas, a gente foi lá na coordenadoria e falou, a gente quer um futsal pra menina. Você tem quantos anos, querida? Desculpa. 10. Você é tipo o Hendrick, né, mano? É tipo o Hendrick. É um pouco precoce, Cara, é empresária já, líder sindical, já. O que mais você faz, velho? É síndica do prédio. É síndica, exato. E aí a gente conseguiu o futsal pra menina, eu faço agora o futsal. Porque o colégio já tinha, mas era para as meninas maiores. Não sei se é pro tinha pra ensino idade médio, dela. exato. Mas não tinha para as meninas de 10, 11 anos, né? Aí ela e a amiga reuniram uma turma e aí o colégio passou a ter o time ali da idade delas. Parabéns, viu? É isso, aprendeu desde cedo que, mano, se quiser alguma coisa tem que ir atrás e mudar. E demorou Toca aí. bastante. E manda um chupa pro boca. Não, sério, mano. Você, sério mesmo, cara. A mais velha é assim também? A mais velha é também, né, Estela? Ela é mais tímida um pouco, assim, né? A Estela acho que é mais falante, mas a mais velha também tem a personalidade forte. Acho que da mãe. Né? E a marcação cerrada em casa, quem que é que pega mais no seu pé lá? Porque eu já vi vídeo dela te cobrando, você chegando em casa. Pai, pô, não gostei da sua análise lá não sei o que e tal. Já vi, mas as outras duas são assim, a esposa e a mais velha são assim também, ou elas são mais maneiras? A Estelinha que fica de olho ali nos programas e puxa sua orelha de vez em quando? Não, eu acho que a marcação é das três. Eu até brinquei, até contei isso, eu contei pro Dudu isso daí, que teve um dia que eu cheguei em casa e a Simone tava brava, assim, comigo, né? Sabe, olhando meio torto, assim, né, Rudy? Caramba, né? O que eu fiz, né? Sabe, Luiz? Será que eu esqueci alguma coisa? Falei alguma coisa que eu não devia ter falado, Isso é o que né? mata, né? Você fica naquela dúvida, né? Não, e você já se sente culpado.
Não é, Rudi? Fala, não, alguma coisa eu Você fiz. assume uma culpa que você nem sabe qual é. É, eu nem sei o que é, mas... Fui eu. Fui eu, tá bom, vai, tá bom, esquece. Vou fazer de novo. Você já entra nessa, né? Essa é a, né? Não é assim que funciona? Mas o que foi? Eu esqueci, eu falei alguma coisa. Vai dizer que você não sabe. Não sei. Você acha que eu não vi o programa hoje? Você acha que eu não vi que você falou do Dudu? Não, sim, mas, pô, era alguma coisa. Mas não tem que ser assim, pô. O Dudu, pô, ele dá o sangue pelo time e tal. Se ele não tava bem hoje, mas no outro jogo ele já tava. Não, tudo bem, eu não tô falando isso. A questão é que eu tô ali pra analisar o que aconteceu no jogo, né? E aí a conversa foi essa, assim, porque ela ficou brava comigo por uma crítica que eu tinha feito ali pro Dudu, entendeu? Caramba. A marcação é pesada. Mas assim, cara, é da minha profissão, né? E aí depois ela, claro, ela entendeu entende, também. claro, Claro, ela é jornalista também, né? Então ali foi um pouco também de um personagem palmeirense dela ali também pra brincar comigo ali na hora, né? Mas ela fica atenta, assim, se falar bem, se falar mal, ela pega no pé, assim, às Ou vezes. seja, o Bruno já sabe, o dia que ele faz uma análise ali um pouco mais pesada, ele já fala assim, acho que hoje eu não vou voltar pra casa, vou demorar mais umas 2 horinhas aqui, vou dar uma segurada. Tá falando bem de um, tá falando mal do outro, elas ficam ligadas, assim, mas claro que elas sabem que é da minha profissão. Imagina ele trabalhando na ESPN em 2012. Tinha acabado o casamento, então. Não é? Porque aí, né, tem isso também, né? Tinha acabado o casamento. Mas assim, ao mesmo tempo, isso que é uma coisa legal, assim, né? Os jogadores, eles também entendem muito que é da nossa profissão quando a crítica é feita com respeito. Quando não tem a maldade, né? A energia da crítica a pessoa sente, cara. E às vezes o cara acha isso que você tá falando. O cara acha, exato. Outro dia mesmo, eu não lembro qual jogo foi, que eu tava ali trabalhando também, eu saí do jogo, encontrei até com o Dudu, ele falou, pô, não fui bem hoje, né? O que você achou e tal? É normal. E aí é da profissão você fazer a crítica, mas de maneira respeitosa. Como você pode fazer para um técnico, para cara de qualquer time, né? É pro nosso trabalho aqui, Sim. Como fazem pro meu, né? Trabalho também, né? Como eu recebo milhares de mensagens, durante o dia de gente que gostou de um comentário que eu fiz e de gente que não gostou. E eu não sou o cara que vai bloquear quem não gostou do meu trabalho. Cara, se eu tô na rede social, se eu tô no Twitter, se eu escrevo ali, se eu analiso alguma coisa, eu tô no jogo. Eu tô pra pessoa concordar ou discordar de mim. É pro bônus e pro ônus, né? Tem que estar pros dois, né? Não tem Exato. E pode ser que as pessoas discordem, até porque eu não quero ter razão no caso. Quando eu dou a minha opinião, é a minha opinião. E não quer dizer que isso é a verdade absoluta. Eu não entro em discussão pra ganhar a discussão. Às vezes nos programas, isso acho que é uma coisa que eu aprendi depois de, apesar de ser novo, mas com acho que 20 anos de profissão também. Quando você tá num programa de debate, eu já ganhei e já perdi discussão. Falei isso no ar outro dia, eu já ganhei discussão, já perdi discussão. Chegou no final do mês, meu salário foi o mesmo. Né? Então eu não entro numa discussão para ganhar, para ter razão, para estar certo. Não, é só eu ter a minha opinião, você pode ter a sua e vamos conversar e vamos discordar, né? Se tem a discordância, melhor ainda. E eu acho que na rede social é a mesma coisa. O cara pode entrar e discordar de mim e... Tá certo, não vou te bloquear por causa disso, né? Pode ter alguém, às vezes, que exagera. Às vezes eu vejo muitos jornalistas falando assim, não vou nem discutir porque o cara é fanático. Eu falo, graças a Deus que o cara é fanático. Senão a gente não ia ter um programa de 2 horas falando de futebol e ninguém ia assistir. Sim. Né? Então a gente vive do fanatismo das pessoas, né? É isso que mantém a nossa profissão relevante. Né? A gente fala, tem os dois lados, né? Acho que de vez em quando, é igual você falou, só tem que... ter cuidado, né? Medir ali o que fala pra não passar do ponto. Não, exato. É igual se você trouxer um jogador aqui. Cara, ele vai estar acostumado a uma vaia no estádio, ou ele vai estar acostumado se anota no jornal ali dele, né? Ele vai entender isso. O que a gente não pode, eu como jornalista não posso desrespeitar o cara que tá lá, trabalhando como eu tô fazendo o meu trabalho. E acho que no meu caso, e é uma até satisfação assim que eu tenho, acho que eu tenho uma relação muito boa assim com jogadores de todos os times, sabe? Porque todos entendem assim. Acho que por eu ser respeitoso com eles, acho que todos entendem o meu trabalho assim dessa forma. Mas nenhum deles te zoou, tipo, fez gol no Palmeiras e mandou, e aí? Não. Brincando assim. Não, isso aí não, isso daí não.
Acho que alguns já falaram assim, cara, ó, isso que você falou não é assim, presta atenção em tal outra coisa, sabe? Aí, pô, isso é ótimo pra mim, né? Porque é uma ajuda até, né? Sim. Os caras até dão um toque assim, não, Bruno, cara, não é bem isso, não. Não vai por essa linha, lado. Tem uma outra situação aqui também. Não, acho que isso é um aprendizado que trabalhar com esporte, com comunicação, na verdade, no geral, ele nos abre essa possibilidade de você estar em constante evolução. Né? Isso é fato. E é muito bacana quando os caras daquela área a qual você se propõe a trabalhar comentando, analisando, etc., eles tentam também te ajudar, tentam te trazer informações ou detalhes ou até pontos de vista diferentes para você analisar aquilo de uma forma diferente. Eu acho que assim, eu já devo ter errado também, né? É óbvio que eu já errei também, porque, cara, isso é uma coisa que eu tento todo dia, se eu for fazer uma crítica, fazer da maneira mais correta possível. Mas é isso, né? Sempre fazer de maneira respeitosa. Teve uma vez de um jogador, eu lembro que foi uma baita discussão num programa, de um jogador, era um atacante que tava indo para um time. E eu tava, bancando que ele ia dar certo no time, que ele era a cara daquele time, não era do Palmeiras, era de outro time grande. E aí os caras falaram, não, mas vai dar errado, não, mas nunca que esse time tem que contratar esse jogador e tal. Era uma especulação se o cara ia ou não, e era uma coisa assim muito, né, fora. Não tava nem certa a contratação. E aí eu comecei a bancar, falei, ele tem que ir, tem que dar certo essa contratação, tal, porque vai dar certo, assim, assim, assim. Aí daqui a pouco eu olho assim no meu celular, tinha uma mensagem do atacante falando assim, cara, você tá certo na discussão. Como quem diz assim, tipo, eu tô fechando, ninguém sabe, mas eu tô fechando com esse time. E o cara fechou. E deu certo? Deu certo, assim, não se tornou o maior ídolo da história do time. Mas assim, pro momento, vou dizer assim, que pro momento serviu. Porque na época eu falei assim, cara, esse cara ia dar certo em tal time. E os caras começaram, você tá louco? Nunca que vai dar certo, não funciona, e não sei o quê. Ele seria melhor em outro time. Eu acho que vai encaixar assim, assim, assim. Mas na verdade nem tinha especulação dele nesse time. É uma opinião de encaixe de elenco ali no momento que você achou. Esse cara, esse time... Na verdade, foi meio que uma loucura minha, meio uma viajada minha ali na época. No delay também, igual um tiro no escuro. Libertadores, Não, mas foi uma coisa assim, cara, se acontecesse essa contratação ia dar certo. E aí todo mundo começou a achar que eu tava louco, que nunca isso ia acontecer. E aí na hora o cara mandou assim, você tá certo. Falei, caramba, acho que tem um negócio aí, né? E aí passou um tempo assim... Meu Deus, o cara foi lá pro time e fez gol pra caramba. E o melhor é que só a gente vai saber isso depois que acabar a gravação. Com certeza. E você não vai saber. Vou fazer questão de perguntar pra ele. E o lance do pai cara do da Estelinha. Como é que nasceu? Oi? Viu, Estela? O quê? Tá aprendendo, né? Pense sempre nisso, em ser respeitoso com as pessoas. Vai trabalhar como jornalista também? Ah, não sei. Eu acho Mas que é legal. clubista, aí é nóis, né? Então, essa aí é uma coisa engraçada, né? Porque se ela virar... Não sei se ela vai ser jornalista, sei lá, né? Tomara que não, né? Não tô brincando, mas... Vai ter esses vídeos todos, vão ter, né? Dela, né? Sim. E opiniões, ela aqui com a camisa... Na minha época não tinha rede social, não tinha nada. Então, a gente é de outra época. A gente é de outra época, né? Hoje a gente muitas vezes vê assim, né? Cara pegando no pé de jornalista. Mas olha lá o que fulano escreveu lá atrás. Aí pega uma tuitada de 15 anos, cara. Quando era um adolescente que era um torcedor. Hoje o cara não é mais, né? Então, pelo menos quando começou a rede social, eu já tava trabalhando. Então, eu já tava blindado disso. Já tava de boa. O que você tinha perguntado? As previsões do pai do cara, como é que nasceu? Então, essa daí foi boa, porque isso nasceu na Libertadores de 2020. Essa daí nem eu sabia, você nem me contava. Então, Dá bronca mesmo, não deixa não. Isso aí nasceu na Libertadores de 2020, quando, cara, eu nem lembro se já tinha parado o campeonato ou não, ou tinha retomado os campeonatos, e aí eu fiz uma tuitada minha, pode entrar lá e procurar. E pus assim, ó, gabarito da temporada, eu escrevi. Atlético campeão brasileiro e tinha lá Palmeiras campeão da Libertadores. Isso foi um pouco antes do jogo contra o São Paulo, que foi acho que quartas de final, né? Que é São Paulo, River e Santos. Não, é de 21 São Paulo. É 21. É de 21. A de 20 foram os times de fora.
Oi. Foi contra o Atlético. Contra o Atlético. Não era a favor. Não, foi antes até. Foi contra o São Paulo. Então Foi nas naquelas. quartas. Foi naquelas. Foi Foi nas antes. quartas. Esse cara, ele acerta o resultado, mas ele não lembra os resultados. É, Não, não foi nas lembro, quartas. não lembro, Que a gente faz o jogo de ida. Se não me engano, empata, gol de Patrick de Paula no Isso. segundo tempo e aí tem o jogo Mas da assim, volta no Allianz. o fato é que era o seguinte, ali todo mundo achou, um absurdo falar que o Palmeiras ia ser campeão daquela Libertadores, porque era um... Ou esse daí já era 2021, já não lembro mais. É 21 Não essa. foi de 99? É porque as duas finais Já era acabaram sendo em Libertadores, 21, desculpa. né? Foi Já 21. era da Libertadores de 2021. É. Isso, já era Libertadores. É isso, já era Libertadores de 2021. Isso aí. E aí eu pus lá, que o Palmeiras ia passar do São Paulo e, cara, virou uma... Cara, me zoaram muito, porque era assim, que absurdo é esse que você tá falando, da onde que o Palmeiras vai ser campeão da Libertadores? Porque o time não joga nada, o time joga mal, o Abel é retranqueiro, né? Tinha aquelas coisas todas, né? Aí no primeiro jogo, o Patrick de Paula fez o gol ali no finalzinho, né? Meio que Salvador. E, a galera ficou tirando muito sarro na época. Aí, pumba, o Palmeiras virou de São Paulo. Aí, caramba, o pessoal já começou assim, pô, o Bruno tá certo, né? Ah, mas aí agora é o Atlético. Sem chance nenhuma do Bruno acertar, né? E aí, você vai manter? A galera começou, você vai manter tal, a previsão? E os palmeirenses me mandavam assim, cara, eu só tô acreditando nisso porque você tá falando. Aí eu tive que comprar a história. Aí pênalti, o Hulk na bola Exato. no Allianz, vazio ainda, né? O Galo jogou com torcida lá, mas a gente jogou vazio aqui. Sim. Então, aí estádio vazio e tal, e cara, 0x0 aquele jogo, né? Ali, Palmeiras só segurando o resultado, e agora vai jogar no Mineirão, com torcida, o Atlético voando daquele jeito, nunca que vai acontecer, né? Mas aí eu tive que meio que comprar essa história, porque aí também foi uma estratégia no seguinte, né, cara? Se eu acertar, eu vou acertar sozinho essa, não é? Uhum. E aí passou pelo Atlético. Aí a galera já começou o cara tá acertando, vamos começar a confiar, né? Só tem mais um jogo. Que era contra o Flamengo. Final. Que era assim, cara, tá bom, deu certo contra o São Paulo, deu certo contra o Atlético, contra o Flamengo não vai dar porque o Flamengo era super favorito e tal, né? E aí eu tive que manter a história, né? E aí eu mantive a história. Aí a galera, pra zoar, a gente tava lá em Montevidéu e levaram uma taça ali da final né? Num dia antes ali da final, levaram uma taça. E a gente não pode encostar na taça, só pode encostar na taça quem é campeão, né? E aí tava eu e o Jean Oddi fazendo link com a taça aqui no meio, né? E aí o pessoal aqui no estúdio começou assim, vai lá, Bruno, encosta na taça. E não sei o que e tal, porque se você encostar na taça vai dar azar, porque tinha a história do Marinho que se encostava na taça, né, dava azar e tal. Aí eu fui lá, encostei na taça, os caras, agora que não vai dar certo e tal, mas aí a torcida do Palmeiras pegou pelo outro lado. Não, o cara encostou na taça, tá falando Agora que vai acreditar, vai. vai dar certo e tal. Cara, e no a gente final... é muito louco, né? Torcedor não dá, não. É, exato. Aí o torcedor ficou se apegando, né, os caras, né, que me seguiam ali, ficaram se apegando nessas coisas de, cara, o Bruno falou, então vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, e no final deu certo. Os caras comprando pacote de última hora, o Bruno encostou na taça, agora eu vou. Agora eu vou. Tipo isso. E aí, na semana antes, eu tinha ido no Pó de Porco, né? E aí a gente tava falando do Veiga, né? E eu falei, cara, o Veiga ele foi muito... Aí isso virou um corte bonito que me consagrou até, né? Porque eu falei, pô, o Veiga fez um dos gols mais bonitos recentes do Palmeiras e um gol que as pessoas não vão lembrar, porque o Palmeiras perdeu a decisão pro Flamengo. Supercopa. Cara, eu até citei assim, cara, se o Palmeiras fosse campeão ali, esse gol tava no muro do Allianz Parque, né? Porque foi um golaço. Um golaço. Aí eu falei assim, mas quem sabe ele não fez ali porque ele guardou pra fazer o gol num momento ainda mais especial. E aí foi o gol que ele fez na final ali, né? Então aí os caras, pô, o Bruno tava vendo tudo e tal. E aí virou o pai Vicário dessa brincadeira. Um abraço pros moleques do Pó de Porco. Aliás, a gente tá aqui com o Bruno Vicário e com a Estelinha, sua filha, que ama o Palmeiras também. E eu quero saber de você, porque a gente, torcedor, tem algum... Como é que chama? Não é, mano? Superstição? Superstição. Você tem alguma de encostar 2 vezes na televisão na hora do jogo? Você fica tenso, fica rezando? Tem alguma coisa? Agora eu tenho de 2 camisas, né? Tem como assim, de 2 camisas? Porque na Supercopa, falei assim, o Gabigol bateu o pênalti, foi gol. Eu falei assim, não, se eu colocar a minha camisa assinada por baixo ou por cima, vai dar sorte.
Aí o Palmeiras foi fazendo gol. Aí eu falei, agora em dia de final, o jogo importante, só vou usar 2. Aí agora... E aí depois, quando eu conheci o Veiga, quando eu entrei em campo com ele, passou, eu acho que 4 jogos que eu tinha jogado na escola e eu tinha goleado todos. Aí eu falei assim, não, esse elástico aqui tá me dando sorte, eu não vou tirar. Não tiro pra nada. Agora eu não tiro esse elástico aqui. E sabe a boa notícia? Você acha que superstição com a idade melhora? Só piora. Vai ficando pior que isso. Vai pegando mais mania. Cara, se eu te falar o tanto de superstição que eu fiz em Dubai, aí eu vi que não dá tanto certo. Mas assim, até a saída do hotel, eu não conseguia sair da porta do hotel, mano. Minha mãe falou, filho, eu vou te internar, velho. Você tava com a sua mãe? Tava. Ela falou, mas por quê? Porque eu tinha que pisar 5 vezes fora do hotel e eu contava errado, eu voltava. Mano, eu fiquei uma meia hora. Mas mãe, você pisou isso errado? Antes de entrar na live comigo. Nossa senhora, cara. Foi a semana... Tanto que eu só curti a viagem, 4 dias quando acabou a final. Não perdeu, não tinha o que fazer. Foi bonito que a gente viveu lá e tal. Eu falei, agora eu vou aproveitar a viagem. Eu não conseguia aproveitar a viagem. Eu ficava nervoso, eu ia numa loja, eu entrava e saía 2 vezes, tá ligado? Foi o tempo inteiro assim, velho. Tá ligado? Os árabes olhando, o que esse cara tá fazendo, mano? Eu entrava, eu tocava o sininho, saía, eu entrava, tocava o sininho, saía. Então, Deus assim, começou assim, entendeu? Com 2 camisas. Só vai piorando, tá, Estelinha? E, cara, isso é muito do futebol, né? Sim. E, não sei, dá certo ou não, Luizão? Eu não tenho, já me perguntaram várias vezes, eu não tenho nenhuma. Né? Quando eu era mais novo, tinha aquele lance, tem que assistir sempre com a mesma camisa, mas depois de um tempo, não, isso aqui não cola, né? Então não tenho. Mas às vezes é uma coisa, não sei se você já teve isso, mas alguns jornalistas que eu conversei já me falaram assim, de às vezes você olhar um momento do jogo, o lance assim, você olhar e falar, é gol. E aí acontece a jogada e o gol. De vez em quando não, tem alguns lapsos em alguns jogos da base, principalmente, que eu olho e falo, pode marcar aí que vai sair. Cara, e o futebol é engraçado, né? Porque a gente tá aqui, né, no CT, que, cara, tem o maior nível de excelência, de ciência e de tudo possível que envolve o futebol e que é assim no mundo inteiro e que o esporte é assim, né? E de alto nível é assim e tem que ser, né? Estudado, planejado. Mas o futebol tem muitas essas coisas, né? Tem. E quantas vezes tem que ao contrário que você fala assim, esquece. Pode chutar aí quantas vezes for que hoje não é o dia. Não vai. Não tem isso? Tem situações que a gente olha e fala, não é possível. Mas, ô pai, será que eu posso contar do japonês? Lá da minha escola? Pode. Falou pode olhando pra baixo, sabe? Pode que a gente tem a possibilidade de pedir pra cortar depois. Não, pode. É porque assim, eu tenho lá na minha escola, tem um... Como é que fala? Ele trabalha na lanchonete, na cantina ali da escola, lá. Que é um palmeirense funcionário, que é um palmeirense fanático, né, Estela? Ele é muito fanático. Aí, a gente começou a chamar ele de japonês da cantina, porque ele é japonês. Aí, a gente encontrou ele em um jogo do Palmeiras. Aí ele tava com aquela camisa laranja. É de goleiro. De goleiro. Bonita essa camisa. E aí a gente falou assim, oi, tudo bem e tal. A gente começou a conversar com ele. Aí passou mais jogos, ele sempre tava no mesmo lugar. Ele sempre fica no mesmo lugar. Lá no Gol Norte, lá em cima, assim, sabe? Então, bem encostado na parede aí lá. Eu perguntei pra ele um dia que eu fui lá, como eu perguntei, por que você sempre fica no mesmo lugar? Ele falou, eu tenho superstição e tal. Aí, desde aquele dia, eu contei pra minha mãe, pra minha irmã começou a zoar e falou assim, se ele não tiver nos jogos, Palmeiras não ganha. Aí, às vezes, eu pergunto pra ele no dia seguinte, aí que o Palmeiras perde, aí ele fala assim, eu não tava nesse jogo, eu fui em tal lugar. Aí eu conto pra minha irmã e ela começa a zoar. Brinca, tá vendo? Ele não foi, não deu certo, tal. E ele vai em todos os jogos, né? E teve até a conta aí dessa semana que de 80 e tantos jogos, 85, o Palmeiras perdeu 7, né? São 7 que ele não tava, acho. Provavelmente. Caramba, mas eu acho que de média de jogos é o time que menos perdeu no último ano. De média de jogos, porque os times que estão à frente, que perderam menos, jogaram 35 jogos. Isso. Sim. Mas, com todo respeito, o nível de dificuldade é outro. Eu vi que falou que... Que o quê? Que 35 jogos? 85? 85, isso. Perdeu 7. Isso. Tem que liberar o japonês. Alô, Palmeiras. A gente é o Palmeiras aqui. Então vamos liberar o japonês. Lembrando que ele tá com a camisa, ele não lava ela.
Porque senão dá azar. Senão Não, ele tá sempre ali. Ele tá o sempre japonês ali. esse ano é o ano inteiro no Allianz, cara. Hein? O japonês da cantina. Japonês E da ele cantina. merece. É Marcelo o nome dele, não é Estela? Marcelo, ó, merece porque o cara tá lá, ó, todo Mano, jogo e tem que trazer tal. esses caras aqui, velho. Tem que trazer esses caras, é muito bom isso aí. Essas histórias, Já né, pensou, Rudy? mano? O japonês da cantina. O nome já é bom, né? Japonês da cantina. Cantina. É Marcelo. Marcelo. Mas é uma figura e conversa muito de futebol com as meninas lá, assim. Ele corneta ou barato. não? Ah, eu não sei. Dá uma mas reclamada, assim. Ele sempre que estão cantando música, ele fica assim, ó. Não canta nada, não fala nada. É, Quando ele fica gol, serião lá vendo o Quando jogo. é né? gol, ele só faz. Comemora. Só comemora um pouquinho e depois já volta. Assim. e ele não senta no jogo, só no intervalo. É. Ele vai pra cadeira dele, ele não senta, ele fica de pé o jogo inteiro, assim. Eu vou começar a reparar lá no Gol Norte. Ah, agora. cara, você pode olhar, Gol Norte. Vou começar a reparar. Olha assim, ó, lá em cima, bem no meio, lá em cima tem um pontinho, pontinho laranja. O que é laranja. um pontinho laranja no Gol Norte? É o japonês da cantina. Palmeiras é isso, cara. Palmeiras é isso. É a galera descendente italiano, mano. É o japonês da cantina. É a galera do mundo inteiro, mano. Do Brasil inteiro que ama o time, velho. É isso aí, Palmeiras. É um barato, cara. E ele conversa, assim, muito de Palmeiras com a Estela lá, assim, na escola. Então é uma figura aí, Marcelo merece. Mandar um abraço pra ele, então, né? O Marcelo. Ele vai Eu ficar vou orgulhoso de ver que a olho. Estela lembrou dele. Ele pode estar assistindo agora, um beijo. Olha! Ganhando um beijo da Estelinha aqui no Palmeiras Cast. Vou ficar de olho mesmo, cara, no Gol Não, Norte. tomara Agora que ele fiquei assista curioso a de entrevista no Gol conhecer Norte essa- pra dar sorte pra essa nós. figura. Boa. Pra dar muitos views pro canal. Muito bom. Aliás, eu acho que tinha que liberar os jogos fora. Deixa só ele no Allianz lá assistindo. O telão. No telão. Liga o telão pra ele lá. E a Simone é assim, ela às vezes, tanto que nesse jogo da Supercopa, ela nem tava com as meninas na sala, porque ela começa a ficar nervosa, ela fala, não, vou ficar nervosa e tal, aí fecha, se tranca no quarto. E como a gente mora do lado do Allianz, até uma coisa que é engraçada, que às vezes a gente também ouve os gols, quando a gente tá assistindo o jogo pela TV, a gente ouve antes, né? Mas muito antes. Ah, dá uns 5 segundos, né, Estela? No meu Né? dá uns É. 15 segundos. É, Ó, o vô. é. O vô puto. Dá uns... Dá uns 15. Então. É. É, e às O vezes. Palmeiras perdeu de pênalti, eu sabia. De pênalti, é. Palmeiras Disputa por pênaltis, é. E eu lembro que eu fiquei no jogo contra o. Na semifinal, contra o Atlético Paranaense, eu vi. E quando o cara fez o gol, nossa, eu falei assim, nossa, nem vou assistir esse jogo e tal. Aí o Scarpa fez o gol, aí a gente comemorou, você lembra? Foi bem no comecinho. Foi. Aí a minha irmã dormiu, tipo, no final do primeiro tempo, e eu fiquei lá até meia-noite, assim, assistindo o jogo. E eu lembrei, que eu falei que eu não ia assistir o jogo. Aí eu tava lá vendo, aí que o Palmeiras perdeu, eu comecei a chorar, assim, no travesseiro. Aí eu falei assim, eu vou dormir, né? Aí no dia seguinte, eu acho, eu encontrei meu pai e meu avô. Aí eu falei assim, nossa, o Palmeiras perdeu, eu comecei a chorar lá no quarto. Aí eles começaram a conversar sobre o jogo, voltei pro meu quarto, falei, não vou ouvir isso. É, tá vendo? Meu pai também, claro, sempre dá as dicas e as visões dele com a vivência aí que tem de tantos anos de Palmeiras A também. menina acorda triste, tá o Bruno apresentando o Sport Center na sala de casa, Pois tá é. ligado? É. Fazendo GC, assim, escrevendo na ela querendo cartolina. esquecer o jogo. Eu sou igual ela, velho. Não vejo nada. Pois é. Quando os rival perdem, eu fico vendo o react dos caras assistindo o jogo a madrugada inteira. Então, Quando é o Palmeiras, eu vou dormir, velho. Falando em dicas, ô Rudy, Fala a aí, gente recebeu o Papi aqui, né? O Gustavo Gomes, e a gente desvendou que ele é um cara da moda, né? Dá Estilista, dicas né? pro elenco, estilista, inclusive. Ele analisou algumas peças do elenco aqui. eu vi, Vicari. eu assisti. E deu uma nota ali, falou quem que tava bem e tava mal. E eu tô sabendo que você também tá dando dica de É mesmo? moda, né? Pro Douglas, o pai do Hendrick. Cara, é isso aí foi muito legal, porque eu encontrei com ele no estádio, com o Douglas, e ele veio falar comigo assim, falou, pô, Bruno, cara, eu assisto você todo dia lá no seu programa, e você não sabe, eu comprei um tênis igual o seu. Porque eu ia sair pra jantar com a minha esposa e eu falei pra ela, eu quero ir vestido igual o Bruno. Então eu comprei um tênis igual o seu, comprei uma calça igual a sua, pus um blazer igual você usa. Eu falei, nossa, tá brincando, não é verdade, né? Que honra, né? Fiquei até sem jeito, né? Não, vou te mostrar a foto. E ele me mostrou a foto e tava vestido igual eu tava mesmo. Vou mostrar aqui pra vocês. Aí... O pai do Hendrick, isso. o pai do Hendrick, Hendrick, o Douglas. Humildaço, gente boa, né? Meu, demais, demais.
Aí ele falou, não, vou te mostrar a foto. Porque eu falei assim, tudo bem, né? Tá sendo simpático comigo, né? Tá brincando. Ele tava... O pai do Hendrick era tão fã do meu pai, aí eu virei pra minha irmã e falei, nossa, o pai do Hendrick. Ela falou assim, não, tem que manter o contato, porque daqui a pouco a gente tá jantando na casa do Hendrick. Dá pra ver? Deu pra ver? Rapaz. Entendeu? O Steve ficou melhor que o Vicari, hein? Entendeu? Ficou. Aí brinquei com ele. Falei, pô, assim você vai apresentar o Sports Center qualquer dia, né? Falei brincando. E, cara, uma figura de um coração, assim, enorme. Aí passou, sei lá, uma semana, assim, mais ou menos. Eu tava apresentando o programa e a gente fez um link com o Vinícius Nicoletti, o repórter que tava aqui, em frente de Palmeiras. Ele falou, Bruno, eu tava aqui, pronto pra entrar no ar. Olha quem apareceu aqui. Aí apareceu o Douglas. Falei assim, pô, eu quero mandar um abraço pro Bruno, porque eu encontrei com ele no jogo outro dia, e ele eu sou fã dele, do jeito que ele se veste e tal, então, pô, foi um barato, assim, também, porque ele aí entrou no ar e contou essa história. O pessoal comigo é igualzinho, eles, eu tô me vestindo totalmente diferente do que você se veste, viu, Rui? Essa meia aí... Você é minha referência. Esse cabelo... Você é minha irreferência. O Rudy é referência, o jeito que ele tá, eu não tô. Aí foi um barato, assim, até falei pra ele, poxa, a gente não é referência pra nada, né? Quem é referência é a história dele. A gente começou até o podcast falando de história dos grandes jogadores, e aí foi que eu falei pra ele. Eu falei, cara, eu tô aqui com a roupa que a ESPN arruma pra mim, né? Que a gente tem grandes parceiros ali que fornecem pra gente. E, cara, vocês que são as nossas referências, né? Pela história de vida deles, né? Então, Douglas, uma baita eu fiquei sem jeito de um cara com a história dele falar que vem em mim uma referência de qualquer coisa que seja, né? Pra mim foi uma coisa que eu não imaginava. Não, mas é muito legal isso. Mandar um abraço pro Douglas, que inclusive trabalhou durante muitos anos com a gente aqui na Academia de Futebol, né? Tinha que ser entrevistado aqui bastante também. com ele aqui. Vimos o crescimento do Hendrick, dos 11 até agora aí, jogando no profissional. Garoto por quem eu tenho muito carinho. Muito do caráter do Hendrick que a gente vem. Muito não, né? Vem da família. Sim, exato. Cara, eu acho que isso, quem tem a família presente, né, você consegue ver, né, como a gente tá falando do Hendrick, ou como a gente falou como a gente viu aqui de perto o Gabriel Jesus também, né? Eu acho que quem tem essa base forma, assim, as pessoas, né, independentemente de qualquer classe, né? Não é essa a questão, não é a classe, muito pelo contrário, né? É você ter a sua base familiar. E acho que eles são um grande exemplo pra gente nesse sentido. Rudy, a gente vai chegando no final do nosso Palmeiras Cast com o Bruno Vicari, mas antes da gente Vicari, se despedir, a família Castela tá aqui também, o pai do Vicari tá aqui. Brunão, 5 dicas que você daria, que isso é algo que me perguntam muito, pra quem tem interesse em atuar na área da comunicação, principalmente com jornalismo esportivo. 5 dicas. Olha, 5 dicas do pai Vicari. Com PowerPoint, inclusive. Já preparei aqui a aula. Alô, João. João Sampaio, abraço. Ele odeia PowerPoint. Ele odeia slide. O João falou aqui. Tem a raiva de slide. Ele falou, você quer bater um papo comigo? Eu converso com você. Agora só não me peça slide, que eu odeio slide. Boa. Nossa, 5? 5. Eu acho que a primeira é você estudar, né? Eu acho que muitas vezes a nossa profissão, às vezes ela é desvalorizada no sentido das pessoas entenderem que não é preciso estudar para ser um bom profissional. E aí eu não tô nem falando de você ter ou não um diploma. Eu tô falando no sentido de você se capacitar para isso, né? Eu acho que é uma outra coisa que é muito importante na nossa profissão e que cada vez mais isso, até pela informalidade, está sendo perdida. Mas, poxa, falem bem português. Às vezes a gente vê tanto assim, nossa, para você ser um bom jornalista você tem que falar línguas. E realmente você tem que falar línguas, mas assim, não esqueça de aprender o português. Eu acho que isso é uma coisa básica, deveria ser a básica do básico, e às vezes a gente vê cada coisa assim, né? Cada erro que as pessoas cometem, ou por ser muito informal, acaba extrapolando que é uma informalidade para às vezes uma coisa que, né, às vezes não é nem, até passa do limite. Então assim, não deixem de valorizar a nossa língua. Acho que isso é importante. Aprender outras também é. Você tentar fazer coisas diferentes, eu acho que, né, tentar ter algo diferente do que as outras pessoas já criam,
ou fazem. Você pode ter suas referências, mas não tente imitar, porque, cara, se você imitar alguém, se eu quiser aqui imitar o Rude, vai ficar ridículo. Porque eu não tenho o talento que ele tem. Porque nem eu consigo. Imagina quem for imitar o que eu já não tô imitando. Mas se eu falar assim, eu vou fazer um stand-up, um show de stand-up como o Rude faz, cara, eu não vou conseguir. Porque ele é bom nisso e se eu tentar imitar, eu vou passar um ridículo e eu não vou conseguir fazer do mesmo talento e as pessoas vão perceber, certo? Que eu tô tentando imitar. E isso acho que na nossa profissão também é assim, né? Tentem ter a personalidade própria. Quantas dicas eu já dei aqui? 3. 3? Mais 2? Mais 2. A outra é não pergunte essas coisas pra jornalista. Aí Não. vai ser a quarta. Eu acho que respeitar o fanatismo do torcedor. Se você for trabalhar com jornalismo esportivo, poxa, entenda que o cara é fanático e que ele provavelmente vai discordar do que você fizer, mas, cara, não quer dizer que ele é uma má pessoa por isso, né? Às vezes o cara tá de cabeça quente, o cara às vezes vai até te xingar ali, mas ele nem tá querendo te xingar. E várias vezes eu recebi mensagem do cara me xingando, aí eu respondi, não, mas, né, eu argumentei, poxa, mas não é assim, é de tal jeito. E, cara, a resposta é sempre a mesma. Meu, desculpa. Eu tava de cabeça quente na hora, mas eu gosto pra caramba do seu trabalho e tal. Então, essa é uma dica pra você também não se contaminar com esse tipo de coisa, principalmente em rede social, né? E acho que a última dica, que talvez seja a mais importante, é sim, você tem que fazer porque você gosta. Porque não é fácil, né, Luiz? A gente trabalha no momento de lazer dos outros, né? Então, às vezes a gente vai estar trabalhando no Réveillon, vai estar trabalhando no Carnaval, vai estar trabalhando nas férias, sim, no domingo, eu trabalho todo domingo, e até pouco tempo atrás eu trabalhava todo sábado e todo domingo e todo feriado, mas se você gosta do que você faz, vai dar certo. Olha aí, hein? E aí eu complemento com as 5 que ele deu, com não desista ao primeiro não. Porque assim, o não vai vir, e muitas vezes em larga escala, mas é como o Bruno falou, se é o que você gosta, o que você ama, não desiste não. Não desiste não. Mas as 5 dicas que ele deu são essenciais. E o não desista porque você tem que persistir. Se é o que você quer mesmo de fato, não, Rudão? Persista, porque uma hora chega. Tô até hoje persistindo no humor, velho. Vai que vai. Continua, Rudi. Um dia você vai ver que vai dar certo. Um dia você vai ver que era melhor ter feito outra coisa. Né? E assim, tem espaço pra todo mundo, né? Sim. Eu não sou o jornalista que fica, não, porque o cara faz isso no programa dele, o outro faz não sei o quê. Não, esse cara tem espaço pra todo mundo. E quem vai decidir o que é mais legal e o que o cara quer ver na hora vai ser o cara que tá em casa, com o controle na mão ou com o celular escolhendo se ele quer ver o react do cara ali, né, do outro, pra tirar um sarro, ou se, não, cara, depois desse jogo eu quero assistir Sport Center porque eu quero me informar, ou eu quero ver o linha de passe porque vai ter análise, ou não, eu quero ver porque eu tenho certeza que fulano vai meter o pau, vai lascar a lenha e vai ser mó barato o programa. Cara, tem espaço pra todo mundo. É isso. Bora, Rudy. Nós, Estelinha. Eu acho que você deveria agradecer a Kenon e depois deixar a Estelinha encerrar o podcast. Não, com certeza, com certeza. Antes de mais nada, eu queria saber dela se ela gostou. Eu gostei muito, foi bem legal. Né? Aí, ó, temos um dedinho pra ela falar não. Você fez um e deu pode começar de novo? Não, é porque ela falou que talvez ela possa vir a ser jornalista. Eu já tô até olhando aí pro futuro. Quem sabe? Eu queria, antes de me despedir, pedir pro pessoal acompanhar nosso trabalho ali na ESPN, tá? No Star Plus também, no Sport Center especialmente, nas minhas redes sociais, quem puder seguir também. E deixar um abraço para um grande amigo que está aqui também toda hora, que é o Dr. Gustavo Malhoca, que está se recuperando de um problema de saúde, mas, cara, ele foi fundamental também, acho que na construção do que o Palmeiras é hoje, e quero dedicar também a minha participação aí a esse grande amigo. E ao meu pai também que está aqui, né? Que se estamos hoje aqui também é por causa do meu pai. Sim, Dr. Gustavo, que é carinhosamente chamado aqui pelos atletas de Doc. É o Doc Malhoca, Doc, isso aí. Nosso Dr. Hollywood. Grande Maglioca, um grande abraço para ele. A gente agradece ao Bruno Vicari, agradeço ao Rudy Landucci, a Kenon, que é líder mundial em soluções de produção audiovisual, patrocinadora do Palmeiras, que nos ajuda na produção do Palmeiras Cast. E, Estelinha,
pode encerrar aí da forma que você achar melhor. Pede pra galera se inscrever, compartilhar, olhando lá. Ai, o que eu falo? Tá. Se inscreve aqui no canal. Não deixem de assistir, porque é bem legal. E aqui termina, né? Tchau. Avante palestra! É isso, galera. Avante palestra. Estude na FAM com até 100% de bolsa. Matricule-se na FAM agora mesmo. Vem pra FAM. Quem é Avante joga junto com o Verdão. Prioridade na compra de ingresso com pré-venda exclusiva, só quem é Avante. Ser Avante é fazer parte do Palmeiras protagonista em campo. E equilibrado fora dele. Seja sócio Avante.